Irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos traga a revelação da Tua palavra aos corações nessa noite. Fala conosco, revela Jesus Cristo e glorifica Teu nome. É a nossa oração em nome do Senhor. Queridos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Na história, nós sabemos disso pela fé, e eu entendo que estou falando aqui para pessoas que partilham desta mesma fé que eu. Que Jesus Cristo, o Deus eterno, se fez carne, se tornou homem, e Ele se esvaziou da sua divindade, se fazendo homem, e reconhecido em figura humana, Ele foi obediente até a morte. A Bíblia fala sobre isso. Então a gente teve aqui na terra o Filho de Deus, um homem perfeito, caminhando e revelando a vontade de Deus pela obediência. E Ele foi obediente até o final da sua vida, morrendo naquela cruz. E quando Ele então morre naquela cruz, Jesus, que não teve pecado, Ele não poderia morrer. Por quê? Porque a ordem era que o salário do pecado é a morte, ou seja, quem poderia morrer? Apenas as pessoas que pecassem. Essa é a regra. Quem não peca não morre, porque o pecado é salário do pecado. É por isso que a gente morre, porque todos nós pecamos. A morte faz parte da vida da gente, porque o pecado faz parte da vida da gente. Morte não é causa, morte é consequência. Então o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e não pecou. Ele não cometeu pecado, a Bíblia vai falar isso. E sendo que Jesus não pecou, ele não deveria morrer. Mas ele morreu. Agora, por que Jesus morreu se ele não pecou? Ele morre na cruz, já não mais por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados, do meu e do seu. Dita estas coisas, essa introdução, que você também crê dessa forma, entendo eu, nós precisamos entender agora como defender a nossa fé em Jesus Cristo. Por quê? Muitas vezes somos bombardeados de informações do mundo que falam a respeito de Jesus. Por exemplo, afirmam que Jesus não existiu. Quantos já ouviram essa teoria aí? Ah, porque Jesus nunca existiu. Quem já ouviu isso? Ah, isso é invenção da religião. Foi Roma que inventou. Foi Constantino que inventou no ano 300 e lá vai fumaça, quando criou a religião cristã, quando inventou a igreja cristã, e daí começou a ideia do Cristo. Não, isso não é verdade. Isso não procede. E nós temos ferramentas bíblicas, temos ferramentas não bíblicas para defender a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Eu quero, antes da gente continuar explanando sobre isso, eu queria abrir lá isso. Abre o versículo para mim, por favor. Vocês lembram que nós estamos aqui preocupados, nesta igreja, em ensinar Bíblia, em aprender Bíblia. Por quê, irmãos?
Porque a gente sabe que chegará um tempo em que a palavra de Deus será tirada. Eles já estão querendo, já tiraram dos órgãos públicos. Você já não tem mais, por exemplo, ensino religioso nas escolas. Eles já estão tentando fazer de tudo com que a Bíblia seja um livro qualquer e abandonado. Então, veja só, diante disso, nós estamos vivendo um tempo em que a perseguição vai aumentar. E a gente não sabe até quando nós estaremos com as nossas Bíblias na mão. Se a sua Bíblia for tirada, quanto de Bíblia você tem no coração? Você já parou para pensar nisso? Então, com essa preocupação, a gente está decorando versículo bíblico aqui. Porque é bíblico, inclusive, decorar versículo bíblico. Você sabia disso? A Bíblia diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a gente guarda a palavra de Deus no coração, a gente tem força para não pecar. E domingo passado a gente ensinou um versículo. Lembra qual é o versículo? Salmo 19. O que diz lá? E isso nós temos 3 pessoas que decoraram. Está vendo? Quem esqueceu? Ah, a Dalila esqueceu. Vamos lá, vamos repetir o versículo anterior. Eu quero fazer um desafio com vocês. No final do ano, dia 31 de dezembro, nós vamos aprender o último versículo do ano. Quem decorar esses versículos daqui, de domingo passado até o final do ano, no final do ano, na culto de virada, o irmão que citar mais... Oi? O irmão que citar mais versículo bíblico vai ganhar uma Bíblia. Mas os versículos que nós estamos ensinando. Certo? Então, ó, começando com o domingo passado. A lei do Senhor é perfeita. Com esse agora, eu quero ver no final do ano, quem citar mais versículo bíblico vai ganhar uma Bíblia. Desafio. Certo? A Bíblia ela vai ser de acordo com o número de ganhantes. Então, ou seja, eu não vou entregar para você no dia 31. Porque vai que todo mundo acerta, e a minha expectativa é essa, que aí vocês vão me dar um problemão na mão, mas um problema bom. Porque aí eu vou comprar a Bíblia de caixa, né? Aquelas... Porque palavra é palavra, mas eu quero que você decore. A minha intenção é que você decore a palavra de Deus. Irmãos, tem que fazer sentido para você isso. Tá? A lei do Senhor, vamos lá, dos versículos passados decorados, eu quero ouvir todo mundo falando. A lei e restaura. O testemunho. Ah, vocês decoraram, estavam me enganando. Vamos decorar isso aqui? Isso aqui tem a ver com a mensagem de hoje. Estão lendo aí? Dá para ler? Então vamos lá. Ó. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem nós existimos. Decoraram? 1 Coríntios 8, 6. Vamos ler de novo, todo mundo junto? Vamos lá. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem nós existimos. A gente vai decorar assim, ó. Primeira parte. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai. Até aí. Primeira informação. Tá ok? Vamos lá, todo mundo junto? Para nós, porém, há um só Deus.
Muito bem. Repetindo, de novo, sem olhar lá. Para. Tudo bem? Vamos continuar. De quem são todas as coisas e para quem existimos? Para quem existimos. De novo. De quem são todas as coisas e para quem existimos? Muito bem. Agora vamos tentar falar de novo para quem são todas as coisas, sem olhar, sem ler. Para quem são todas as coisas e para quem existimos. Ok. Vamos agora juntos, juntar tudo no na primeira parte do versículo. Para nós, há um só Deus. Para quem? De quem são todas as coisas e para quem existimos. Fechou a primeira parte? Você consegue falar sem ver? Vamos tentar falar sem ver? Vamos lá? Para nós. Isso aí, agora vamos para a segunda parte. E um só Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? De novo. Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. Vamos nessa parte? Por meio de quem todas as coisas existem. Então vamos lá, de novo, agora lá do início ali de Jesus, ó. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem? E por meio de quem? De novo, e por meio de quem? Agora vamos procurar sem ler. Vamos repetir o versículo todo? Para nós, porém, há um só Deus. São todas as coisas. E por meio. E por meio. Muito bem. Decoraram? Ó, próximo slide. Vamos ver se vocês decoraram. Ninguém abra a Bíblia agora, hein? Ninguém, ou não leia. Pode deixar aberto, mas não leia. Vai lá, próximo slide. Ó, a gente tirou algumas palavrinhas ali, hein? Vamos ver se vocês decoraram. Vamos lá. Para nós, porém, há um só, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só, Jesus Cristo, por meio de quem Mas olha, vocês estão falando com tanta animação que eu estou quase dormindo. Vamos, eu quero ver a fé de vocês aí na leitura desse texto. Aí. Vamos lá? Vamos para o próximo slide? Vamos ver. Vocês decoraram então as palavras ali? Vamos para o próximo. Agora eu quero ver com força, hein? Vamos lá. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e um. Muito bem. Esse lado está mais forte que esse lado aqui. Esse lado aqui está meio no embromation. Nós existimos. Quero ver mais forte, hein? Mais forte. Vamos lá. Próximo slide. Esse é o próximo? Então vamos lá. Ó. Vamos ver se vocês decoraram mesmo. Ah, agora é o próximo. Para nós, porém, de quem são e para e um só Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem? Estão decorando, está saindo. Estão prontos para o próximo desafio? Próximo desafio. Vamos lá. Para nós. Já estão encurtando o versículo. Por meio de quem nós existimos. Pronto. Não, gente, eu estou encurtando as palavras, mas o versículo continua. Eu vou sortear depois um aqui para falar o versículo aqui de surpresa. Quero ver se vai falar tudo, hein? Vamos lá, próximo. Quero ver agora, hein? O que aconteceu? Não, vamos voltar, vamos lá. Não, vamos lá. De novo. De quem? E para? Uai, você desistiu? Acabou? Não, vamos lá, gente, ó. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Jesus Cristo, por meio de quem vocês estão bem devagarinho hoje, né? Por meio de quem todas as coisas existem e para quem existimos. Vou tirar o 1 Coríntios 6:8. Eu estou até com medo de tirar o restante aqui, que vocês não... Vamos lá. Bora. Bora fazer assim, ó, peraí. Eu já vi que vocês estão meio embananados. Pega a Bíblia de vocês. Ah, não, a Bíblia não. Deixa lá no primeiro slide lá, vai lá. Vamos ler de novo lá, para vocês não esquecerem. Olha lá, ó. Fixar, vai lá. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem nós existimos. Deixa eu explicar o versículo que eu acho que você entende melhor. Presta atenção. O versículo está falando o seguinte: teologia do apóstolo Paulo a respeito da divindade. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, nós cremos que há um só Deus. Que Deus é esse? Paulo não tinha teologia da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. A teologia de Paulo era, a gente tem um só Deus. Quem é esse Deus? O Pai. O Pai. Paulo entendia como um judeu, e ele entendia que Deus era o Pai. Então ele falava assim, olha, nós temos um só Deus, o Pai. Quem é esse Pai? É de quem, ou seja, pertence a Ele, são todas as coisas, e para quem existimos. As coisas pertencem a Ele, e nós existimos para Ele, ou seja, Ele é o autor de tudo. Então, nós só temos um Deus, o Pai, do qual todas as coisas existem para Ele, e nós também existimos para Ele. Entendeu? As coisas existem para Ele, e nós também existimos para Ele. Tudo existe para Ele.
As coisas e nós. Aí ele vai falar, e Jesus? Nós temos um só Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Aí ele vai falar, quem é esse Jesus Cristo? Jesus é o meio. Veja, por que ele vai falar meio? Porque qual é a função de Jesus Cristo? É mediar. É por meio dele que nós alcançamos a salvação. Todas as coisas foram feitas por intermédio, por meio de Jesus. Então Jesus, ele funciona como mediador na criação, mediador de Deus e os homens. Essa é a função de Jesus, mediar. Foi por isso que o mediador se fez carne, porque ele é mediador, e ele abriu o caminho para Deus. Então ele é o caminho, ele é o mediador, é o meio pelo qual. Estão entendendo? Então veja só, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e nós existimos. As coisas são dele e nós também somos dele. As coisas existem por meio de Jesus, e nós também existimos por meio de Jesus Cristo. Deu para entender? O Pai é dele as coisas e para quem existimos, e Jesus é o meio, é o mediador. Então é por meio dele. Então quando for falar de Jesus Cristo, você já sabe que vai ter meio, porque ele é o mediador. Ficou mais fácil decorar? Entendeu o versículo? Por meio de todas as coisas, de quem todas as coisas existem, e por meio de quem nós existimos. Jesus é o meio. É o meio. Então vamos lá? Bora lá, todo mundo junto. Para nós, porém, há um só Deus, de quem e um por ficou mais fácil. Agora vamos ver, vamos voltar lá no onde a gente parou. Agora eu quero ver como é que vai ser. Vamos lá? Para nós. E um só. E por meio de quem nós. Deus, ficou mais fácil? 1 Coríntios. Muito bem. Muito bem. E agora, vamos para o último slide. Olha o último. Vamos lá? Para. E nós existimos. E todos. E nós. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado. É isso aí. Decorem esse versículo, gente. Palavra de Deus. Jesus é o meio pelo qual todas as coisas existem. E isto é importante a gente entender. Ele é o autor, ele é o responsável, ele é o mediador da nova aliança, a fim de nos levar ao Pai. Vamos lá para o nosso slidezinho? Os próximos minutinhos aqui eu quero falar sobre a nossa fé em Jesus Cristo. A gente leu alguns textos que nos falam, através da palavra de Deus, quem é Jesus Cristo. Jesus é o meio pelo qual todas as coisas existem. Ele é o autor da nossa salvação. Então nós poderíamos hoje falar sobre várias características de Jesus aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A nossa preocupação aqui é que você aprenda a defender a sua fé. Nós estamos num mundo hoje globalizado e existem muitas pessoas que colocam em questão a vida de Jesus. Será que Jesus existiu mesmo?
Será que não é uma crendice? Será que não é só uma... E muitos crentes embarcam nessas informações que não têm fundamentação histórica, não têm fundamentação arqueológica, não têm fundamentação bíblica nenhuma. Você vai acreditar numa pessoa que falou só porque falou? Porque está na internet? Irmão, cuidado. Jesus Cristo é Senhor e nós vamos ver isso aqui. Jesus Cristo veio, se fez carne e nós cremos nisso aqui. E eu vou mostrar por que nós cremos. Primeira coisa, vamos lá. Quem é Jesus? Próximo slide. Um homem na história. A Bíblia diz que o verbo, Jesus sendo Deus, ele se fez carne. Jesus sendo Deus se fez homem. Qual é o grande problema de Satanás? Escuta isso. O problema de Satanás não é reconhecer que Jesus é Deus. Porque Satanás fez isso quando Jesus estava na terra. O problema de Satanás é reconhecer a humanidade de Jesus. Por quê? Porque foi na humanidade de Jesus que houve a nossa redenção. Por isso, aquele que não reconhece que Jesus veio em carne, tem o espírito do anticristo. Porque todo o problema de Satanás não é reconhecer a divindade de Jesus, é reconhecer a humanidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus venceu Satanás na carne. Então, irmãos, falar da humanidade de Jesus é criar problema na história. Os hereges começaram na história, os arianos, defendendo a divindade de Jesus. E eles tinham dificuldade de reconhecer a humanidade de Jesus. E hoje, tudo que Satanás quer é que a gente não fale, não pregue a humanidade de Jesus. Que Jesus foi um homem como eu e você. Que Jesus sofreu as mesmas lutas nesta vida como eu e você, passou pelas mesmas tribulações como eu e você. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, sim, Jesus foi humano, mas Jesus era Deus. Porque a gente fica mais preocupado, parece que a gente está sendo herege, em falar que Jesus era humano. Mas quando você vai para a leitura das Escrituras, no Novo Testamento, a grande massa da pregação, do conteúdo, era mostrar a humanidade de Jesus. Por quê? Porque a redenção está lá, na humanidade, não na divindade. Foi por isso que o Verbo eterno, que Deus, Jesus, na forma de Deus, ele teve que se esvaziar. A palavra esvaziar no grego é kenosis, é tornar-se vazio, é como um pneu. Você se esvazia totalmente, torna zero. E aí a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade, o que era seu direito. Mas ele abriu mão, ele se tornou um homem. Isso é um conflito, porque Satanás não quer que a gente entenda isso de forma alguma. Esse é o grande problema. Porque a gente vai recorrer a Jesus, e quando a gente vai orar em nome de Jesus, a gente sempre vai ter na cabeça Deus e não um homem. A gente não tem como ser um discípulo de um Deus, mas a gente tem como ser discípulo de um homem. Porque eu nunca vou poder fazer o que Deus faz. Eu nunca vou poder imitar o que Deus faz. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem perfeito, sem pecado, e ele me chama a ser seu discípulo. Então observe que esse vai ser uma problemática que não é de hoje, ela está na história. E por isso nós começamos a dizer que houve um homem na história. E Otto Betts, ele vai dizer, nenhum pesquisador sério se aventurou à não historicidade de Jesus. O que ele vai dizer é que todo historiador vai perceber que Jesus, de fato, foi um homem que viveu na história. E essa é a vitória do cristianismo. Essa é a vitória da nossa fé. É saber que assim como Cristo venceu, nós também podemos vencer.
Próximo slide. Nós temos duas fontes aqui que eu quero tratar rapidamente. As fontes cristãs e as fontes não cristãs. A próximo slide, a primeira fonte cristã que a gente tem são os 27 livros do Novo Testamento. Claro que a gente também tem o Antigo Testamento, mas assim, claramente falando sobre Jesus, o Novo Testamento. De Gênesis, ou de Mateus a Apocalipse. Os 27 livros falam de Jesus, falam da história de Jesus, isso é documento. Falam do comportamento de Jesus, dos pensamentos de Jesus, das atitudes de Jesus, das palavras de Jesus. Então, a vida de Jesus é relatada nesses documentos. A prova da existência de Jesus está nesses textos antigos que nós temos nas nossas mãos hoje. Primeiro documento e o mais importante, a meu ver. Segundo documento que nós temos, segunda fonte cristã, os pais da igreja. Então nós vamos ver nos próprios pais da igreja relatos da vida de Jesus, né? A gente vai ter, por exemplo, o Policarpo, a gente vai ter o Eusébio, o Irineu, a gente vai ter o Eusébio, eu já falei, o Inácio, a gente vai ter o Justino, Orígenes, a gente vai ter nos pais da igreja histórias, relatos, dados, escritos sobre Jesus Cristo, o que fundamenta a igreja. A igreja se fundamenta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos esses relatos. Nós temos hoje os testemunhos da minha vida, a sua vida, nossa experiência com Jesus Cristo. Então essas são provas da existência de Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus, de alguém que ouviu falar de Jesus, de alguém que ouviu falar de Jesus, de alguém que ouviu falar de Jesus, e assim a humanidade foi vindo, desde os tempos mais remotos, na época de Jesus para cá, falando da vida de Jesus. Esta é uma prova da existência de Jesus. Mas nós temos também, e o que eu quero trazer a defesa a vocês é porque, de repente, eu sei que isso aqui para a gente é o mais importante. Mas e quando a gente se depara lá fora com pessoas falando assim, mas isso aí é fácil, porque isso está na Bíblia. Mas fora isso, você não tem nenhum relato, nenhuma prova da existência de Jesus. Será que não? Vamos ver as fontes não bíblicas, ou não cristãs. Fontes não cristãs. Eu quero começar com você aqui, com o Cornélio Tácito. Esse caboclinho nasceu em 52 ou 54, depois de Jesus Cristo. Jesus morreu no ano 33, mais ou menos. Tem aquele débitozinho lá atrás, 20 e alguma coisa, Jesus morreu. Jesus morreu ali aproximadamente no ano 30 depois dele. 20 e poucos anos depois, nasce esse homem chamado Cornélio Tácito. Ele era um historiador romano, tá? Governador na Ásia. E ele governou a Ásia no ano 110, 112 depois de Cristo. Ele era genro de Júlio Agrícola, que foi governador da Grã-Bretanha no ano 80 a 84 depois de Cristo. E ao escrever sobre o reinado de Nero, Tácito refere à morte de Cristo e à existência de cristãos em Roma. Olha o que ele vai falar. A letra aqui está pequenininha, mas aí depois você pode assistir lá no YouTube, ICMV espaço TV, tá? No nosso YouTube, você vai ter essas informações lá. Mas nem todo socorro, isso palavras de Cornélio, tá? Nem todo socorro que uma pessoa poderia ter prestado, nem todas as recompensas que um príncipe poderia ter dado, nem todos os sacrifícios que puderem ser feitos aos deuses, permitiram que Nero se visse livre da infâmia da suspeita de ter ordenado grande incêndio de Roma. De modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério.
mas, reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente. Não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Lógico, ele está falando aqui, como ele não é cristão, ele está falando dentro de uma visão romana. Mas observem que já naquela época, 52, cento e poucos aqui, depois de Cristo, ele já falava, já haviam relatos da história de Jesus. E ele, como historiador recente, próximo da vida de Jesus, já está relatando sobre Jesus Cristo. Esse caboclinho aqui não era crente, ele era um historiador romano. Só tem ele? Não, próximo. Luciano de Samota, era um satírico. Esse homem aqui, ele debochava dos cristãos. Mas ele escreve sobre Jesus, o que nos ajuda a comprovar que Jesus realmente estava na história. Olha o que ele vai falar. O homem que foi crucificado na Palestina, porque introduziu uma nova seita no mundo. Além disso, o primeiro legislador dos cristãos os persuadiu de que todos eles seriam irmãos uns dos outros, após terem finalmente cometido o pecado de negar os deuses gregos, adorar o sofista crucificado e viver de acordo com as leis que ele deixou. Isso está no livro dele, O Peregrino Passageiro. Então você tem aqui relatos históricos, antigos. Esse Luciano aqui, de Samosata, ele viveu no 2º século. Então ele já registrava aqui também a história de Jesus. Presta atenção, Jesus não nasceu no 4º século, no 3º século, por causa de Constantino, não. Algumas pessoas falam, isso foi invenção da igreja cristã, no 4º século. Não, senhor, já tinha lá, no 1º século, no 2º século, relatos históricos não cristãos falando sobre Jesus Cristo, falando sobre os cristãos. Tá? Próximo historiador, Flávio Joséfo, nasceu no ano 37 depois de Cristo. Praticamente viu Jesus ser crucificado, quase. Então ele foi da mesma geração, ele teve contato, ele foi criado por pessoas que viram Jesus, andaram com Jesus. Ele não era um historiador cristão, mas olha o que ele vai escrever sobre Cristo. Por essa época surgiu Jesus, um homem sábio, se é que é correto chamá-lo de homem, pois operava obras maravilhosas. E era um mestre que fazia as pessoas receberem a verdade com prazer. Ele congregou junto a si muitos judeus e muitos gentios. Ele era o Cristo, e quando Pilatos, por sugestão dos principais líderes dentre nós, condenou à cruz, aqueles que desde o início o amavam, não o largaram. Pois ele tornou a aparecer-lhes vivo ao 3º dia, tal como os profetas de Deus haviam predito, essas e mais 10.000 outras coisas a seu respeito. E a tribo dos cristãos, que tem esse nome devido a ele, existe até hoje. Ele fala isso, está registrado no livro Antiguidades 18, página 33, o início do 2º século, Flávio Joséfo vai falar sobre Jesus Cristo. Próximo historiador cristão, não cristão, que a gente vai ter, é o Suetônio. Suetônio, ele vai escrever o seguinte: como os judeus, por instigação de Crestos, que ele vai colocar, uma outra forma de escrever Cristos, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. Está lá registrado na Vida de Cláudio 23.4. 25.4, perdão. O que você tem aqui, irmãos, é ele falando da vida de Nero. E ele cita porque Nero expulsou os cristãos, seguidores de Cristo. Há registros históricos falando sobre Jesus. Estou, inclusive, pontuando aqui onde estão esses comentários. Estão nestes livros, estão nestas páginas.
historiadores, porque Jesus existiu. Alguns vão criticá-lo, outros não, mas os historiadores relatam a existência de Jesus Cristo. Plínio II, que foi governador da Bitínia na Ásia Menor em 112 depois de Cristo, Plínio escreveu ao imperador Trajano solicitando orientação sobre como tratar os cristãos. Na carta, ele explicava que vinha matando homens e mulheres, meninos e meninas. Eram tantos os que estavam sendo mortos, que ele tinha dúvida se deveria continuar matando todos os que se descobrissem cristãos ou apenas determinados cristãos. Ele explicou que fizeram os cristãos se curvarem perante as estátuas de Trajano. Prossegue dizendo que ele também os fez, as palavras dele, os fez amaldiçoarem a Cristo, o que não se consegue obrigar a um cristão verdadeiro fazer. Na mesma carta, ele fala das pessoas que estavam sendo julgadas. Eles afirmavam, no entanto, palavras dele, que sua única culpa, seu único erro, era não terem o costume de se reunirem antes do amanhecer. Perdão, aqui a letra está menor, deixa eu aumentar aqui. Ele diz assim, falando sobre os cristãos, olha o que ele fala. Eles afirmavam, no entanto, que sua única culpa, seu único erro, era não terem o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem, e a não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Isso está nos escritos de Plínio II, lá em Epístolas 10.96. Tertuliano, jurista, teólogo de Cartago, ao fazer em 197 depois de Cristo uma defesa do cristianismo perante as autoridades romanas na África, Tertuliano vai mencionar a correspondência trocada entre Tibério e Pôncio Pilatos. Olha só. Portanto, essa foi a correspondência trocada entre os dois. Olha o que eles falam. Portanto, naqueles dias em que o nome cristão começou a se tornar conhecido no mundo, Tibério, tendo ele mesmo recebido informações sobre a verdade da divindade de Cristo, trouxe a questão perante o Senado, tendo já se decidido a favor de Cristo. O Senado, por não haver dado ele próprio aprovação, rejeitou a proposta. César manteve a sua opinião, fazendo ameaças contra todos os acusadores dos cristãos. Está lá em Apologia 5.2. Alguns historiadores vão questionar a historicidade dessa passagem, mas Justino Marte vai fazer uma outra defesa sobre a veracidade dela. Então, você tem esses historiadores. Você tem um outro historiador chamado Talo. Ele era um historiador romano, samaritano. Olha o que ele vai dizer. Talo vai escrever em 52 depois de Cristo. É um dos primeiros escritores gentios a mencionar Cristo. No entanto, os seus escritos se perderam, e deles temos conhecimento através das pequenas citações por outros escritores antigos. Um deles é Júlio Africano, um historiador cristão que viveu por volta de 220 depois de Cristo. Um trecho bem interessante diz respeito a um comentário feito por Talo. Júlio Africano escreve: Talo, no terceiro dos livros que escreveu sobre a história, explica essa escuridão como um eclipse do Sol. O que me parece ilógico. É claro que é ilógico, pois um eclipse solar não poderia acontecer em uma época de lua cheia, e foi na época da lua cheia da Páscoa que Cristo morreu. Veja, ele já havia o relato de que Cristo havia morrido na Páscoa, na lua cheia, e houve trevas.
E esse relato já estava em vigor, e ele estava falando, não parece lógico. E olha só, outro historiador que vai falar também, é o Flegão, que é um historiador também do primeiro século. Olha o que ele vai dizer, nas suas crônicas, que algumas se perderam, mas há alguns pequenos trechos dessa obra que confirma a escuridão sobre a terra na hora da crucificação. E ele diz o seguinte, depois de comentar a opinião e lógica de Talo sobre a escuridão, Júlio Africano cita Flegão. Ele vai dizer, durante o tempo de Tibério César, ocorreu um eclipse do Sol durante a lua cheia. Isso está em 7/2b, seção 256, folha 6, página 1165, das crônicas, livros das crônicas de Júlio Africano. Então você tem aqui, irmãos, historiadores, relatando sobre Jesus. Por que eu estou falando isso para vocês, estou lendo isso para vocês? Vocês precisam saber que isso existe. Tem muita gente que fica assim, mas será que não foi invenção? Será que Jesus realmente não... E aí a gente não tem argumento para defender a fé, a gente fala assim, você não crê, eu não sei, mas eu creio. Irmão, isso não é suficiente, a gente precisa informar as pessoas que Jesus de fato existiu, que os homens viram. Alguns vão chamá-lo de herege, outros vão falar que ele era um incitador, outros vão chamá-lo de político, enfim, não interessa, o importante é os homens falarem, de fato Jesus veio, e ele marcou a história. Nós temos aqui historiadores dizendo que houve trevas, houve um eclipse solar, ou seja, o sol se escureceu na crucificação. É bíblico, isso está na palavra de Deus, confirmado pelos historiadores. Portanto, a história se dobra à palavra de Deus e à realidade de que Jesus Cristo, ele veio à terra, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, irmãos, é sobre Jesus Cristo que nós nos fundamentamos. Eu quero deixar aqui mais um último relato, tem bastante aqui, eu deixei nos slides, mas eu quero falar sobre os Talmudes. Por exemplo, existem judeus que falam assim, olha, Jesus não existiu. Mas não é isso que nós vemos, por exemplo, no próprio Talmud babilônico. Nos Talmudes citam a pessoa de Jesus. O Talmud babilônico, ele diz assim, e penduraram-no na véspera da Páscoa. Tratando Jesus como Ben Pandera. Jesus Ben Pandera. Muitos estudiosos afirmam que Pandera era um jogo de palavras, um trocadilho, com a palavra grega pantenos, que significa virgem, chamando-o de filho da virgem. Joseph Klausner, um judeu, afirma que o nascimento ilegítimo de Jesus era uma ideia corrente entre os judeus. Mesmo os judeus rechaçando, não concordando, havia entre os judeus uma ideia corrente do nascimento de Jesus Cristo. E um reconhecimento por parte deles, e por mais que quisesse se calar, não adiantava. Os comentários de Baraila são um grande valor histórico. Olha o que diz esse comentário, também no Talmud babilônico, do Talmud babilônico. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua de Nazaré, e antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que Yeshua de Nazaré ia ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo se desviar. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Talmud babilônico, Sanhedrin 43a. Então veja, a história se dobra à realidade de que Jesus veio e que Jesus morreu na cruz. Então, quando as pessoas falarem, mas isso não aconteceu, essas pessoas não têm informações históricas. Você já tem. Onde é que está? Você vai achar isso no YouTube,
na sequência de estudos que nós estamos fazendo, que nós estamos falando aqui no domingo à noite, hoje, no vídeo de YouTube de hoje, você tem esses dados lá. Você pode pesquisar, você vai achar muita coisa sobre Jesus Cristo. Jesus não é uma falácia, Jesus não é uma crendice, Jesus não é uma ideologia, Jesus não é uma fantasia, Jesus não é uma idolatria, Jesus não é um sofisma, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus, e a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e revelou a glória de Deus como a glória do Pai, e nos uniu a Deus, e trouxe-nos ao caminho que nos leva à salvação. Ele trouxe a nós o reino de Deus e a sua justiça. Jesus é a verdade que nós temos para transformar o coração e a vida dos homens, porque Jesus é o poder de Deus e a palavra de Deus para todo aquele que crê. Jesus é a vida, Jesus é a saída, Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é tudo em todos e por meio do qual todas as coisas existem e também por meio do qual nós existimos. Jesus Cristo. Aleluia. Nisso está a nossa fé. Eu sei, irmãos, que ler essas informações, de repente, é cansativo. Que seja cansativo, mas que seja importante você guardar isso. Porque nós temos um mundo hoje que está desconhecendo Jesus Cristo. Crentes que estão abandonando a fé por não saber que Jesus Cristo de fato existiu. Mas nós entendemos que Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém?